Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Quero agradecer novamente vocês que estão aqui no nosso canal e ter acompanhado nossos vídeos, nosso trabalho. Geralmente nós temos posto aqui no canal vários vídeos durante a semana com a ajuda de Deus. Hoje, pessoal, quero conversar com vocês um tema muito difícil, complexo, mas que existe resposta satisfatória para Deus e o mal. Deus e o problema do mal. Recentemente nós tivemos, ou no passado, tragédias naturais, acidentes de vários níveis, problemas sociais, guerras, fomes e doenças. Todo esse mal, basicamente, que nós conhecemos como mal físico, realmente atinge a cada um de nós. Ou seja, nenhum de nós está isento da morte, das consequências da maldição, do mal físico. Estamos aqui falando sobre o Deus e o problema do mal, baseando, pessoal, também na ideia de que muitos ateus utilizam esse fato que existe um mal no mundo. O ateísmo está certo nesse sentido. O mal existe. Sim, o ateísmo está dizendo a verdade. Porém, essa verdade deixa de permanecer verdade e acaba negando a verdade. Por quê? O ateu, ao dizer a verdade, que existe mal no mundo, vai dizer que Deus não existe. Aí ele negou a verdade. A verdade é que Deus existe e o mal no mundo também existe. Como Deus irá resolver o problema do mal? Seja ele no mundo físico, no mundo metafísico, mundo espiritual. Nós encontramos na Bíblia as explicações satisfatórias e necessárias para essa situação. Primeiramente, eu quero citar aqui a Confissão de Fé de Westminster. Aqui. Confissão de Fé de Westminster. Recomendo vocês. Na página 27, tá? Capítulo 3. Confissão de Fé. Aqui, ó. Confissão de Fé de Westminster. Certo? Tá vendo aí, né? Página 27, capítulo 3. Dos decretos de Deus, tá? Diz assim: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Vou repetir. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, certo? Nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Sobre a questão de Deus ordenou livremente, inalteravelmente, tudo quanto acontece, a referência bíblica nós podemos encontrar aqui o seguinte: Efésios 1:11, Romanos 11:33, Hebreus 6:17, Romanos 9:15 ao 18, tá? Sobre a questão que nem Deus é o autor do pecado. Podemos encontrar em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 17, tá? E deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhezinho sobre ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Texto base é Atos 2:23. Eu quero citar aqui a vocês esse texto de Atos 2:23 já. Mateus 17:12. Atos capítulo 4, versículo 27 ao 28. João 19:11. E Provérbios 16:23. Vou citar dois textos aqui que vai resumir e explica todo esse vídeo, tá? Esse vídeo pode ser resumido
a problemática da pergunta pode ser resumida em 2 textos, tá? Basicamente, Atos 2, 23. Diz assim: sendo este entregue, falando de Jesus, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos o mataste, crucificando por mão dos iníquos, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Obviamente aqui é uma referência messiânica a Cristo, mas que nós podemos pensar, e que de fato é, que todos os acontecimentos, eles partem de um determinado desígnio e presciência de Deus. O outro texto é Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Senhor Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, o texto já fala por si só, né, e confirma a citação aqui dos Decretos de Deus, capítulo 3 da Confissão de Fé do Westminster, certo? Bem, nesse vídeo, tá, eu vou tentar trabalhar e responder utilizando filósofos e teólogos, tá, na maioria das vezes calvinistas, como João Calvino e o Dr. Gordon Rodon Clark, tá? E também vou utilizar um pouquinho de Agostinho, não muito ele, obviamente, mas eu vou usar mais o João Calvino, né? A teologia de João Calvino, o calvinismo e Gordon Clark, tá? Para tentar solucionar essa questão do ateísmo, né? Bem, vamos começar conversar o seguinte sobre vocês. A questão do mal no mundo é uma das mais profundas e desafiadoras situações que a teologia cristã deve responder. Então, a teologia reformada, a teologia bíblica, especialmente a de João Calvino, aborda essa questão com base em princípios fundamentais da soberania de Deus, da natureza humana e dos propósitos divinos na história. Então, são 3 coisas que o calvinismo ele vai trabalhar para conseguir responder o problema do mal, que é a soberania de Deus, a natureza humana, que era totalmente depravada e caída, e não tem mais livre-arbítrio, e o propósito de Deus, que ele é o criador da história. Falando sobre essa visão que Calvino tem sobre o mundo e o mal, dizemos o seguinte: então, João Calvino, nós sabemos que ele é um dos principais reformadores do século XVI, sustenta que Deus é absolutamente soberano e que tudo que acontece no mundo, incluindo até mesmo o mal, ocorre sob o decreto, né? E alguns não usam a palavra decreto, mas usam permissão, tá? Não vou entrar no mérito daqui dos debates sobre permissão e decreto, mas basicamente é mais decreto do que permissão. No entanto, o calvinismo, o pensamento de João Calvino, tá? Falando sobre a soberania de Deus, não diminui a bondade de Deus, muito menos a justiça de Deus, nem o amor de Deus. Segundo o calvinismo, Deus ele decreta o mal como parte do seu do plano maior, que é sempre bom e justo, mesmo que não possamos compreender plenamente. Lembre-se também, pessoal, do que nós falamos aqui na página 27 sobre o decreto de Deus, né? Dos eternos decretos de Deus, né? Que Deus ordenou livremente e notavelmente tudo quanto acontece. De modo que nem Deus é o todo pecado, nem violentar a vontade da criatura, certo? Lembre-se dessa situação para poder acompanhar aqui o raciocínio, certo? Bem, então o calvinismo, ele acredita que o mal no mundo físico serve para mostrar a justiça de Deus e seu poder. Veja Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Tá? Veja o que está escrito. Veja o que está escrito nesse texto. Certo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Para eu não perder a ideia. Então, ele, de fato, permite o decreto mal, tendo em vista um plano maior, né, que é sempre bom e justo,
mesmo que não possamos compreender, aceitar ou entender completamente essa soberania, né? Então, Calvino acredita justamente nisso, né? Ele argumenta também que o mal é permitido para que Deus possa manifestar sua justiça e punir o pecado e sua misericórdia ao redimir os seus eleitos. Para o calvinismo, mesmo os eventos mais trágicos que você puder imaginar estão sob o controle e têm um propósito no plano divino. O calvinismo rejeita a ideia de que o mal fosse independente de Deus e que o que ocorresse fora do controle de Deus. Aparentemente, é, dependendo do seu amadurecimento espiritual, é basicamente um absurdo ou incompreensível essa percepção que Calvino tem da soberania, da divindade e o problema do mal no mundo. Mas, com o tempo, você vai perceber que isso, de fato, decorre de algumas evidências bíblicas. Então, a princípio, nós já falamos um pouquinho de Calvino. Vamos falar um pouquinho sobre Agostinho de Hipona. O que ele pensa sobre isso? Ele é um pouco diferente de João Calvino. Tá? Um pouco diferente de João Calvino, você vai perceber aqui. Por quê? Ele vai oferecer uma explicação, né, para o problema do mal. Então, Agostinho vai argumentar que o mal não é uma substância, mas uma privação do bem. Ou seja, mal existe quanto há uma falta ou distorção do bem. Então, ele está mais, né, aqui ele começa mais numa ideia espiritual, mais numa ideia metafísica. Já Calvino abordou a ideia do mundo do caos, do mundo físico, e partiu para as dimensões celestiais do mundo espiritual do mal, né? Já que ele começa ao contrário, Agostinho começa mais numa ideia simbólica, numa ideia espiritual sobre o mal, né? Que é a privação do bem. Então, o Agostinho acredita que Deus criou um mundo bom, conforme Gênesis, mas que o mal entrou no mundo através da queda de Adão, né? Porque teve uma escolha livre, especialmente, né, na história do episódio do capítulo 3 de Gênesis. Então, Agostinho sustenta que Deus permite, veja que Agostinho mais usa o permitir do que o decretar. Já é uma coisa antagônica deles dois, né? Mas olha só, ele permite o mal, porque o livre-arbítrio é um bem maior. Alguns teóricos, como Agostinho, acreditam que o livre-arbítrio continua mesmo um homem tendo pecado. Diferente de Agostinho, diferente de Calvino. Calvino diz que o homem perdeu totalmente o livre-arbítrio. E a capacidade de escolher entre o bem e o mal é essencial para a moralidade humana. Embora o mal seja permitido por Deus, ele não é causado por Deus. Ao invés disso, é a consequência das escolhas livres dos homens, dos seres humanos e dos anjos caídos. Então Deus, em sua sabedoria infinita, pode usar o mal para trazer o bem maior, como a redenção através de Cristo, né? A nossa visão, pessoal, sobre esse problema, esse caos, né? Ela é muito profunda e talvez nenhum de nós vamos conseguir, de fato, perceber realmente a profundidade disso tudo. Mas o João Calvino, Agostinho e Gordon Clark tentam nos ajudar nesse quesito, tá? Já visto que nós precisamos trazer uma resposta contra o ateísmo, porque o ateísmo acredita no mal, mas nega Deus. Na verdade, o ateísmo deveria acreditar em Deus, que iria refutar, né? E também no mal. E como que Deus vai responder isso? Bem, o que vocês acham que o Gordon Clark fala sobre o mal? Ele vai abordar o problema do mal da seguinte forma. Clark argumenta que o mal e as tragédias naturais, enfim, como acidentes de avião, desastres naturais, estão incluídos no decreto soberano de Deus. Ele enfatiza que, embora Deus seja soberano sobre todas as coisas, incluindo o mal, isso não significa que Deus seja a causa direta do pecado ou da maldade. Em vez disso, Clark viu o mal como parte do plano divino que é racional, mesmo que a nossa compreensão humana não possa, de fato, perceber. Então, Gordon Clark acreditava que o mal é um mistério, mas que a fé cristã oferece uma resposta satisfatória ao confiar
na sabedoria, na bondade de Deus. E argumentava que o sofrimento e o mal no mundo tem um propósito que pode ser desconhecido por nós, mas que serve para o bem maior, um plano eterno de Deus. Obviamente, pessoal, repito aqui, é um assunto muito difícil, muito complicado, delicado de responder. Mas estamos tentando aqui dar uma resposta contra o ateísmo, né? Sabemos que todos nós sofremos, né, de alguma forma, e que nós precisamos realmente de Deus, com o sofrimento e sem o sofrimento, né? Obviamente não é fácil trabalhar essa questão, né? Aqui a gente volta um pouquinho para o Calvino, tá? Para encerrar o vídeo, terminando o Calvino falando sobre as institutas da religião cristã. Então, Calvino pensa que o mal vai ser discutido nesse trabalho da instituta no contexto da soberania e da providência de Deus. Calvino vai enfatizar que Deus é o autor da história e que nada acontece fora da sua vontade. Ele aborda o mal como algo que Deus decreta para cumprir seus propósitos, seja para demonstrar sua justiça ou para punir seu povo. Então, Calvino percebe que o sofrimento é uma forma de disciplina para os crentes, os eleitos, um meio pelo qual Deus molda e transforma os seus para que sejam conforme a imagem de Cristo, né? Então, o mal, né, e as tragédias são, portanto, vistos como parte de um processo de redenção que culmina no poder eterno de Deus. Então, a teologia reformada, seguindo o pensamento de João Calvino e de Dr. Gordon Rodon Clark, procura responder o problema do mal, enfatizando a soberania de Deus e a finalidade divina em permitir o mal. Embora o mal seja um mistério para a mente humana, a fé reformada ensina que Deus é bom e justo e que todas as coisas, incluindo o mal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por sua vez, Agostinho, um pouco diferente desse aspecto, ele completa essa visão, né, e nos ajuda a entender um pouco melhor também, em alguns pontos, tá, pessoal? Não quer dizer que sejam todos. E também destaca que sobre o livre-arbítrio e a capacidade de Deus de trazer o bem do mal. A confiança da providência divina e da bondade de Deus oferece uma base sólida para enfatizar as tragédias e o mal no mundo. Sabendo que, em última análise, Deus está no controle total e que seu plano ele é perfeito, bom, justo e agradável. Então, pessoal, não é fácil responder ao problema do mal, né? Ele é muito difícil, né? Haja visto existir mal no mundo, né? De diversos níveis, de diversa intensidade, né? Não é simples, tá? Então, assim, precisa realmente buscar nas escrituras a resposta contra o ateísmo, né? Obviamente, eu digo e repito a vocês, o ateísmo está certo. Deus, o mal existe, mas acaba refutando a si mesmo quando diz que Deus não existe. Então, o ateísmo, portanto, não consegue responder o mal. Evoca uma ética, uma moralidade, um senso de justiça, impondo um argumento sobre uma tragédia, sobre um acontecimento, utilizando a imagem de Deus como aquilo que é ruim para a humanidade, né? Então, um princípio, uma referência totalmente equivocada e ilusória do ateísmo. Então, nós só podemos dizer que uma tragédia, uma injustiça, uma conduta ética ou moralmente reprovada só é dessa forma se o respeito à ética, à justiça, à moralidade estiver como base na natureza e na pessoa de Deus. Uma vez que a ética, a natureza da moralidade, enfim, está desconectada da existência de Deus, não faz sentido evocar um senso de justiça ou de julgamento ou de questionamento a respeito de uma ética e uma moralidade melhor para a humanidade, a qual não está realmente na pessoa de Deus. Então, o ateísmo está totalmente fadado à autorrefutação. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Caso gostem do vídeo, se inscreva, compartilhe, nos ajude a aumentar o nosso canal, tendo mais seguidores, para que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento. Bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.